Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo esse poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será seu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que assim como Jesus foi tentado, assim como Jesus foi perseguido pelo diabo, nós também seremos tentados e perseguidos pelos diabos do dia de hoje, pelos Satanás que tentam nos tirar de Jesus a todo custo, a toda hora. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos aí, não é, no primeiro domingo da Quaresma. No primeiro domingo, meus queridos, em que nós precisamos nos preparar e preparar muito bem, com orações, jejuns e caridade, para que possamos ter força como Jesus, de enfrentar o demônio, de enfrentar o inimigo do dia a dia. Olha, meu irmão, minha irmã, na primeira leitura nós vemos que nós precisamos ouvir a voz, que nós precisamos ouvir a voz de Deus, que nós precisamos perceber que aquele povo oprimido, que aquele povo que vivia na escravidão, que vivia no sofrimento, Jesus os liberta, Jesus os conduz ao deserto, para a terra onde corre, não é, leite e mel. E eles então, meus queridos, reconhecem a graça de Deus, reconhecem a providência divina, e ali eles oferecem então o produto da terra. Eles oferecem, não é, vamos dizer assim, o dízimo, a gratidão por tudo que Deus fez por eles. Já na segunda leitura, nós precisamos, meus queridos, com muito mais ênfase, para vencer o demônio do dia de hoje, para vencer o demônio de cada dia, nós precisamos ter fé viva em Jesus. Nós precisamos, meus queridos,
nos fundamentar na fé do Cristo ressuscitado. Olha, fomos guiados, prestem atenção, fomos guiados pelo Espírito Santo, somos guiados pelo Espírito Santo no deserto das nossas vidas, porque só assim, meus queridos, venceremos como Jesus, guiado pelo Espírito Santo, venceu a Satanás. Nesses 40 dias de tribulação, nós vamos ver como que Jesus vence a Satanás, porque ele estava cheio do Espírito de Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, precisamos estar cheios do Espírito de Deus, porque cheios do Espírito de Deus, nós temos força para vencer o maligno, nós temos força para vencer as tentações do mal que vem todo dia contra nós. Vamos, meus queridos, nesta quaresma, procurar a Deus com orações sinceras, procurar a Deus com jejuns, procurar a Deus, meus queridos, com orações e jejuns. Mas, meus queridos, fazermos isto não de uma forma exterior, mas de uma forma assim, cheia de fé, cheia de coragem, cheia de sentidos, de saber que Jesus passou por tudo isso e no final ressurgiu, ressuscitou, e que nós com muita fé passaremos por tudo isso e ressuscitaremos. Mas, meus queridos, nós precisamos muita fé, muita oração, muito jejum, mas precisamos também de muita caridade. Fazer, não é como aqui na primeira leitura, doar um pouco de nós, o produto da nossa fé, meus queridos, tem que se transformar em caridade, ajudar aquele que precisa, não só materialmente, mas também espiritualmente. Quantos aí estão precisando de uma ajuda, de uma cesta básica, de alimentos, precisando também de alimento espiritual, de crescer na fé? Só pela fé, meus queridos, é que nós venceremos. E quantos aí fracos na fé, que nós precisamos alimentá-los, amém? Que assim seja, amém. Olha, meu irmão, clica aí no sininho, se inscreva no canal, dê seu like, vamos juntos nesses 40 dias intensificar mais a nossa fé, a nossa oração, o nosso jejum, mas também a nossa caridade. Vamos intensificar a nossa missão de evangelizar e catequizar, levando o Evangelho a todos aqueles que precisam dele, amém? Que assim seja, amém.